mais um programa Mais Saúde para poder tirar dúvidas da população sobre uma doença que causa tanta morte e tanta internação. Estou aqui com o Dr. Felipe, boa tarde. A doutora Fernanda, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Hoje o tema do nosso programa é pneumonia. Muitas pessoas não sabem como essa doença ocorre, quais são os sintomas e quais são os tratamentos dessa doença. Então, a primeira coisa que a gente fez foi levar a nossa repórter Jaqueline até as ruas e ela foi perguntar para as pessoas o que elas sabem sobre essa doença e se elas conhecem alguém ou alguém da família que tenha esse tipo de doença ou já teve esse tipo de doença, certo? Então vamos lá, com você, Jaqueline. Boa tarde, Denise e Eliana. Estamos aqui na rua ao vivo para saber o que as pessoas, o que a população sabe, conhece sobre a pneumonia. Estamos aqui com a Joana. Então, a gente quer saber se você conhece as causas e sintomas da pneumonia. Eu conheço porque eu já tive na família, né? Minha mãe teve, e não sei a profundo, mas eu sei os sintomas que são febre, tosse, dificuldade para respiração, dor nas costas. Basicamente isso que eu sei, não sei muita coisa sobre não. Então, a sua mãe teve pneumonia? Isso, teve. Tudo bem. Então, Camila, hoje a gente está perguntando para as pessoas se elas sabem o que é pneumonia e se conhece alguém da família. Na família nunca tive ninguém com pneumonia. O conhecimento que eu tenho de pneumonia é que é uma reação inflamatória dos pulmões, pode ser causada por vários problemas, bactérias ou até aspiração de alguma substância. Então, vemos que algumas pessoas até sabem o que é, né? Eu estou aqui com Tati. Então, Tati, a gente quer saber se você sabe o que é a pneumonia. Bom, pelo que eu conheço por pneumonia, é assim, não é apenas um resfriado, é uma coisa um pouco mais grave. Os pulmões, as pessoas ficam com muita dor no corpo, febre, mal-estar, a respiração fica ofegante. Exatamente. Você teve alguém na família, alguém próximo que teve? Sim, meu irmão. Ele começou com uma simples pneumonia e pegou bronquite, né, que agravou. Muito obrigada, viu, De Tati? nada. Voltamos com vocês. Como podemos ver, com a nossa repórter Jaqueline, ela abordou algumas pessoas na rua para tirar dúvida do que vem a ser uma pneumonia. Muitas delas têm pouco conhecimento sobre o que significa o significado da doença. Então estamos com o Dr. Felipe. Será que o senhor poderia explicar para a gente o que vem a ser uma pneumonia? Claro, trouxe até uma imagem para poder explicar melhor em detalhes os sintomas da pneumonia. Como podemos ver aqui na imagem, temos a imagem de dois pulmões e os alvéolos que fazem parte dos nossos pulmões. Temos aqui a imagem de um alvéolo saudável e um alvéolo inflamado. A pneumonia é uma inflamação pulmonar especificamente nos alvéolos, causada após a inalação de micro-organismos, incluindo vírus, bactérias, parasitas e fungos para o interior dos nossos pulmões. Mas algumas vezes, essa infecção é levada através da circulação sanguínea, ou ela migra aos nossos pulmões diretamente a partir de alguma infecção próxima. Dr. Felipe, como podemos ter o diagnóstico dessa doença? Qual é o exame mais frequente que se realiza? Sim, posso explicar como funciona esse procedimento e trouxe duas imagens para poder explicar melhor. Através do exame físico, o médico realiza a ausculta pulmonar com o auxílio de um estetoscópio para avaliar o estado do seu paciente. Para a confirmação de um diagnóstico perfeito, é preciso realizar uma radiografia torácica em PA e perfil para revelar sinais de inflamações nos tecidos dos alvéolos. E também exame de sangue, exame de escarro para identificar o tipo de bactéria. Como vocês podem ver, eu trouxe mais duas imagens para poder explicar um pouco mais sobre a pneumonia. Aqui, a primeira imagem é de um pulmão saudável, sem nenhuma manchinha branca, que são os escarros. E a outra imagem mostra aqui nitidamente, né, os escarros dos nossos pulmões. É isso. Estamos recebendo perguntas da população para poder tirar mais dúvidas sobre a pneumonia. Doutora Fernanda, a senhora poderia estar respondendo algumas perguntas da população? Sim. Então vamos lá. Na Paloma de Santa Catarina, qual é o melhor tratamento
Se a causa for bacteriana, o tratamento é feito à base de antibióticos. Agora, se a causa for viral, apenas o remédio não vai resolver. O tratamento geralmente é feito em casa. O paciente deve ingerir bastante líquido e descansar. Quando o paciente é mais idoso ou bebês com pouco tempo de vida ou em estado grave, devem ser internados e no hospital vão receber antibióticos e cuidados especiais, como hidratação, administração de oxigênio, além da fisioterapia respiratória. Temos mais uma pergunta para fazer para a doutora Fernanda, que a Maria de Campo Belo, São Paulo, está nos enviando. Existe complicação nessa doença? Qual seria? Existem 3 complicações mais comuns relacionadas à pneumonia. A primeira é a invasão da corrente sanguínea por bactérias, mais conhecida como bacteremia, e neste caso as bactérias se disseminam para outros órgãos, podendo causar outras infecções. A segunda é derrame pleural, que seria o acúmulo de líquidos na membrana que reveste os pulmões, por causa da infecção. E a terceira é o abscesso pulmonar, é o local da pneumonia que se transforma em pus, formando uma cavidade dentro do pulmão e é geralmente tratada com antibióticos. Doutor Felipe, doutora Fernanda, obrigada pela presença. Também agradeço pela participação no programa. Espero ter contribuído com todos os esclarecimentos de todas as dúvidas do pessoal de casa. Eu que agradeço, obrigada e espero ter contribuído com as minhas informações. Obrigada. Bom, pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo e já já a gente está de volta. Respiração normal, o ar viaja pelo nariz, desce pela traqueia e vai para as vias aéreas cada vez menores, chamadas de brônquios. Os brônquios se dividem em bronquíolos e finalmente em pequenos aglomerados de saquinhos frágeis e finos chamados de alvéolos. Nos alvéolos, o oxigênio é trocado por dióxido de carbono do sangue. A pneumonia é uma séria infecção ou inflamação dos pulmões. Os alvéolos se enchem de pus e de outros líquidos, bloqueando o oxigênio que não alcança o sangue. Se existe pouco oxigênio no seu sangue, as células do organismo não funcionam corretamente. A pneumonia afeta os pulmões de 2 maneiras. A pneumonia lobar afeta uma parte, um lobo do pulmão, e a broncopneumonia afeta caminhos através dos 2 pulmões. A pneumonia não é uma única doença, pode ter mais de 30 causas diferentes. Existem 5 causas principais de pneumonia: bactéria, vírus, micoplasmas, outros agentes infecciosos, incluindo pneumocistos, e diversos produtos químicos. Se você possui sintomas da pneumonia, chame seu médico imediatamente. Mesmo com muitos antibióticos efetivos, diagnóstico e tratamento precoces são importantes. primeiras manifestações são tosse e dificuldade de respirar. O pulmão sente de líquido. Nos casos mais graves, o paciente passa a respirar por aparelhos,
3 dias após os primeiros sintomas, ele entra em colapso. A morte ocorre por insuficiência respiratória. Mais uma dúvida, doutora Rose. Nós sabemos que a pneumonia pneumocócica é a mais comum. Como ela pode ser tratada? A pneumonia pneumocócica pode ser tratada com qualquer um dos diversos antibióticos, inclusive a penicilina. Doutora Tamires, nós sabemos que existem diversos tipos de pneumonia. Qual seria a diferença entre a pneumonia comum e a pneumonia asiática? Bom, a principal diferença entre as duas pneumonias é o agente causador. Na típica, ou seja, na pneumonia comum, é uma bactéria, o pneumococo, e na asiática é um vírus, o coronavírus. Além do agente causador e de alguns sintomas, as duas formas de pneumonia têm uma diferença essencial. A bacteriana tem um tratamento e pode ser curado com o uso de antibiótico. Já a asiática não possui tratamento eficaz contra o coronavírus. A pneumonia asiática mostra sinais de inflamação do tecido que recobre os alvéolos, e a pneumonia comum inflama os próprios alvéolos. Então, doutora Tamires, você poderia explicar para a gente como se desenvolve a pneumonia comum e a pneumonia asiática? Bom, normalmente a doença se desenvolve quando por algum motivo há uma falha no mecanismo de defesa do organismo. O ataque do vírus provoca inflamação no tecido, que recobre os brônquios na base dos pulmões. O pulmão se enche de líquido e, nos casos mais graves, o paciente passa a respirar por aparelhos. Sendo após 3 dias os primeiros sintomas, ele pode entrar em colapso e muitas vezes chegando até a morte. As primeiras manifestações são tosse, dificuldade de respirar, febre alta, entre outras coisas. A pneumonia pode desenvolver-se por 3 mecanismos diferentes. Um deles, bem frequente, ocorre quando a pessoa inala um micro-organismo através da respiração, e este chega até um ou ambos pulmões, onde causa a doença. Outra maneira frequente é quando bactérias que normalmente vivem na boca se proliferam e acabam sendo aspiradas para um local do pulmão. A forma mais incomum, já a forma mais incomum de contrair a doença é através da circulação sanguínea. Uma infecção por um micro-organismo ou outro local do corpo se alastra e através do sangue que circula chega aos pulmões, onde causa a infecção. Agora a gente vai para um breve comercial e já voltamos. Bom, sintomas da pneumonia são febre alta, suor intensivo, tosse, calafrios, tremores, falta de ar, dor no tórax, respiração ofegante e secreção de muco de cor amarelada ou esverdeada. Existem alguns fatores de risco. O fumo, por exemplo, provoca reação inflamatória, que facilita a penetração de agentes infecciosos. O álcool, ele interfere no sistema imunológico e na capacidade de defesa do aparelho respiratório. E o ar-condicionado, que deixa o ar muito seco, facilitando a infecção por vírus e bactérias. E resfriados, mal cuidados e mudanças bruscas de temperatura. Prevenção. A pneumonia pode ser muito séria e até fatal. Quando possível, tome medidas para prevenir a infecção, especialmente se estiver em grupo de alto risco. A vacina é um meio de prevenção. Há vacinas disponíveis para pneumonia pneumocócica e gripes. Vacina não pode prevenir todos os casos de infecção, porém, há casos que ocorrem tendo a ser menos grave. A vacina disponível para prevenir pneumonia pneumocócica, na maioria das pessoas, a validade da vacina é de 5 anos de proteção. E esta vacina é frequentemente recomendada para pessoas acima de 65 anos de idade, pessoas com doenças crônicas ou sistema imunológico enfraquecido, e crianças de menos de 2 anos ou entre 2 e 5 anos que tenham doenças crônicas. Outras formas para prevenir a pneumonia é lavar as mãos para matar os germes, não fumar, o fumo prejudica a capacidade do pulmão, filtrar germes e defender deles, manter o sistema imunológico forte, ter descanso suficiente e praticar exercícios físicos, e seguir uma dieta saudável.
Existem também algumas recomendações. Não beber exageradamente, observar as instruções do fabricante para a manutenção do ar-condicionado em condições adequadas, não se expor a mudanças bruscas de temperatura e procurar atendimento médico para diagnóstico precoce de pneumonia, para diminuir a probabilidade de complicações. Uma observação: se você tiver pneumonia, limite o contato com outras pessoas. Cubra o nariz e boca ao tossir ou espirrar. Jogue fora imediatamente o tecido usado. São medidas que impedem a infecção de se espalhar. Existem alguns alimentos que ajudam a tratar a pneumonia. O alho é um dos melhores remédios caseiros que são utilizados para tratar a pneumonia. Ainda que seu forte odor não agrade, deve ser incluído nos alimentos consumidos diariamente, para ajudar a curar ou prevenir uma pneumonia, pois o alho é um antibiótico natural, elimina os germes que se encontram no organismo e por este motivo tem um efeito no tratamento. O alçafrão é um produto que é utilizado na preparação de alimentos para dar cor. Vem sendo utilizado como medicamento para tratar doenças respiratórias como a pneumonia, obtendo resultados magníficos. Se os alimentos com muita cor lhe agradam, ele é o alimento perfeito. O gengibre, ele pode ser consumido de diversas formas. Se você está em tratamento de uma pneumonia, pode incluí-lo até em uma xícara de chá. Você pode ralar o gengibre, misturar nos sucos e tomar pela manhã, para que suas propriedades curativas eliminem a pneumonia. Os morangos, tomates e goiaba são frutas ricas em vitamina C. Sobretudo, se você estiver sofrendo com a pneumonia, a vitamina C ajuda a subir as defesas do organismo, otimizando a eliminação dos vírus e bactérias que causam as doenças. As cenouras é rica em vitamina A e ajuda no bom funcionamento dos órgãos, mas temos que destacar o efeito benéfico na saúde dos pulmões. É recomendado para as pessoas que sofrem com pneumonia e o suco pode ser preparado com água, leite ou outras frutas. E é válido também preparar em forma de creme ou sopas. Lembrando que você deve sempre seguir a recomendação médica. Simplesmente complemente seu tratamento com algum destes alimentos e a sua recuperação será muito mais rápida. Da população, tá certo? Obrigada a vocês, espero que tenham gostado da participação delas e uma boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau. Gravando. Como vimos na reportagem que a repórter Jaqueline abordou as pessoas na rua, muitas sabem sobre o que é uma pneumonia, mas o significado realmente... Não. Através do exame físico, o médico ele realiza a ausculta pulmonar com auxílio do estetoscópio para avaliar Gravando. Doutor Felipe, como podemos ter o diagnóstico da pneumonia? Gravando.
Doutor Felipe, como podemos ter o diagnóstico da doença e como Gravando. Temos mais uma pergunta. Gravando. Temos mais uma pergunta. Ou tá errado também? Gravando. Doutor Felipe, doutora Fernanda, obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço também. Espero ter contribuído em todas as dúvidas de vocês. Vai. Um pouquinho atrás. Gravando. Vai, doutor Felipe, doutora Fernanda, agradecimento por você. Gravando. A pneumonia pneumocócica pode ser tratada com qualquer motivo.